Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, nosso muito boa noite a todos. E o desejo que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Para falar do amor, recordamos-nos das palavras poéticas de Castro Alves no livro Parnaso de Além-Túmulo, pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, quando o autor espiritual irá sintetizar o processo de evolução, a nos dizer: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Castro Alves, em breves palavras, fala-nos da nossa origem e do nosso destino, afirmando-nos que da luz do Criador nascemos e através das múltiplas existências iremos realizar um caminho de retorno para o mesmo Deus, este retorno consciente. O evangelista João irá conceituar um dos mais breves conceitos sobre Deus e mais profundos, afirmando-nos: Deus é amor. A doutrina espírita irá nos esclarecer que somos seres de essência divina, criados por Deus, portanto com um DNA divino, seres criados para amar. E através das múltiplas experiências temos como destinação gravitarmos para a unidade divina, gravitarmos na espiral que nos conduz ao amor. Somos, portanto, queridos irmãos e irmãs, seres que trazemos em nosso íntimo a essência do amor, e através das experiências somos convidados a fazer com que este sentimento se transforme em ações através da caridade. Por isso a doutrina dos Espíritos irá nos trazer como um grande lema: fora da caridade não há salvação. O que quer dizer fora do amor em ação, esta força que sustenta a vida no universo, nós estaremos deslocados da lei de Deus, que é o amor por excelência. Nós percebemos assim o grande desafio para todos nós, seres ainda cativos na matéria, seres ainda ofuscados, que, no geral, alimentamos como ideais, como valores, os valores deste mundo de impermanência. Mas a mensagem de Jesus vem nos fazer um convite há mais de 2000 anos para que abandonemos estes conceitos, ou para que coloquemos conceitos como prioridade, estes conceitos de transcendência, a consciência de imortalidade que o Mestre vem despertar para todos nós. No início, Izzy falava deste trabalho que a Casa Espírita Maria de Nazaré faz de implantação do Evangelho no lar. E nós vamos perceber que, ao refletirmos nesta noite a força do amor, nós precisaremos estar atentos para o desempenho de nossas funções no lar. Emmanuel irá nos dizer: a maior escola das almas é o lar. E por isso, o Espírito Santo Agostinho, e o Evangelho segundo o Espiritismo, irá afirmar: ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. E quando falamos da mensagem de Jesus, perceberemos que o Evangelho de Jesus não começa em meio às massas, em meio à praça pública,
O Evangelho de Jesus começa na intimidade do lar, na casa de Simão Pedro. E é na intimidade da casa de Simão Pedro que Jesus irá entoar os primeiros cânticos do amor no seio familiar, falando-nos deste reino que não é um reino externo, como ele próprio irá nos dizer, não está aqui ou acolá, mas este reino está dentro dos nossos corações. É através da força do amor que nós somos convidados a desempenhar as nossas missões. Muitos de nós nos questionamos, mas será que eu tenho uma missão? E a doutrina do Espírito irá nos esclarecer: todos temos missões específicas. E a principal delas é de aprender a amar. E através de exercícios nós podemos aprender a amar. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, o amor também se aprende. E se aprende através de exercícios. E é no lar que muitas vezes somos convidados aos maiores desafios, aos testes mais difíceis para a vivência deste amor. Jesus começa o seu Evangelho neste clima, na intimidade do lar, e a sua primeira manifestação pública é na celebração do amor, nas bodas de Caná da Galileia. E naquela ocasião, transformando água em vinho, registra-nos Humberto de Campos que Pedro, chamando o mestre na intimidade, o questiona: Senhor, tu não estarias incentivando o consumo de bebida alcoólica, transformando água em vinho? E Jesus, sorrindo, diz: Pedro, tu já sentiste a satisfação de atender a um pedido de um amigo? E em tom profético irá dizer: talvez o vinho da alegria se transforme no vinagre da ingratidão. E aquele que é o amor encarnado, aquele que nos ensinou a estabelecer este reino em nossos corações, que falou para cada criatura, independentemente de condição social, de etnia, falando-nos que todos somos filhos de um mesmo Pai. Falou-nos deste Deus que, há tempos atrás, era concebido como um grande juiz, inflexível, implacável. Falou-nos de um Pai que é nosso, e se o Pai é nosso, todos somos irmãos. Este que só nos ensinou a amar, recebeu como retribuição a nossa indiferença, a nossa perseguição. E o Evangelho, que começa em clima de alegria nas bodas de Caná da Galileia, termina no madeiro de uma cruz. E Jesus, antes de entregar o Espírito a Deus, irá dizer: tenho sede. E nós ensopamos uma esponja de vinagre e colocamos em sua boca. O vinho da alegria transformou-se no vinagre da ingratidão. Mas o amor, esta força, prossegue sempre. E conforme muito bem entenderam aqueles primeiros cristãos, os algozes, aqueles que perseguiram o amor, acreditando que matando o corpo poderiam matar o ideal, não sabiam que o amor prossegue sempre, assim como a vida. E por isso, a mensagem de Jesus vive. E nós, hoje, os cristãos, que somos convidados a sermos os trabalhadores da última hora, precisamos refletir profundamente nesta mensagem. Nesta mensagem que foi capaz de fazer com que aqueles homens e mulheres simples, mulheres e homens extremamente comuns, pudessem destemidamente doar suas vidas físicas para que a mensagem pudesse se propagar. E eles diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. Os primeiros cristãos que receberam uma perseguição implacável do Império Romano, tendo como destinação a morte nas fogueiras, sendo levados aos circos para serem devorados pelos leões,
em uma saudação comum aos Césares, eles diziam Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te saludam e homenageiam. E os seus algozes ficavam confundidos: que homem é este? Que Jesus é este? Capaz de fazer com que estas pessoas destemidamente enfrentem a morte. A mensagem de imortalidade, em consonância com a mensagem do amor, faz com que nós superemos as maiores adversidades. E a doutrina espírita vem, nesses dias tumultuosos, trazer-nos esta mensagem, falando-nos que nós somos seres que migramos dos instintos para a vivência do amor, conforme irá nos asseverar o Espírito Lázaro. O Espírito Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando em breves palavras também irá dizer que o homem em sua origem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto ápice do sentimento é o amor. A doutrina espírita vem nos esclarecer, portanto, que nós somos seres que migramos do automatismo para a vivência do amor. E, através das múltiplas experiências no corpo, através das múltiplas experiências no corpo físico, na matéria, nós vamos aprendendo a transformar impulsos que muitas vezes nos governam na vivência de sentimentos nobres, cujo ápice é o amor. A doutrina, portanto, vem nos fazer este convite para que nós possamos superar um estágio em que muitas vezes nós nos colocamos, que é ficarmos presos às sensações. Quando damos manifestação a estes instintos, a doutrina espírita irá nos esclarecer que os instintos em sua origem não são maus. Mas que eles são os facultados por Deus. Deus, em sua sabedoria, oferta-nos estes instintos, estes impulsos, que são como que molas propulsoras para que nós possamos cumprir com os nossos objetivos. Mas o problema é que, no geral, nós nos corrompemos pelas sensações. Uma vez sentindo o prazer de terem esses instintos satisfeitos, nós queremos perpetuar esta satisfação. É quando o Espírito Lázaro irá nos dizer que, neste processo evolutivo, nós vamos nos corromper pelas sensações. E a mensagem de Jesus é este convite para que nós possamos libertar-nos destas visões limitadas que o mundo físico nos oferta, para que nós possamos visualizar que, na verdade, somos seres transcendentes. Cativos da matéria, muitas vezes só conseguimos perceber a força coercitiva. E é interessante porque Jesus, quando é preso e se encontrava diante do poder temporal de Roma, na figura de Pilatos questiona ele: tu és rei? E Jesus vai responder: tu dizes. E então Pilatos irá questionar: mas então por que não se salva a si mesmo? Pilatos, que estava acostumado a expedir ordens e estas ordens serem cumpridas pelo poder coercitivo, pela força bruta, questiona Jesus: ora, então mobilize as forças do teu reino. E Jesus então irá dizer a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Pois Jesus estava falando de um reino transcendente. Jesus falava deste reino que é a vivência do amor. E por isso, em outra passagem, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Sendo Deus amor, como nos diz João, Jesus sendo a maior expressão de Deus na terra,
reflete este amor divino para todos nós. E é por isso que ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Todas as suas ações, todos os seus sentimentos e pensamentos refletem este mesmo amor. A doutrina espírita, portanto, nos convida a conhecermos a lei divina. E por isso o Espírito Lázaro irá nos dizer: quando mais instruído e depurado tem sentimentos. A importância da instrução e o papel que o Espiritismo vem exercendo nos dias atuais, mostrando-nos as leis divinas. Nós que até o século XIX conhecíamos muito bem as leis físicas, a partir do século XIX, com a doutrina espírita, passamos a conhecer profundamente as leis morais, que são também leis naturais que regem a vida dos espíritos, seres de natureza moral que somos. Portanto, para podermos avançar, para sairmos do estágio das sensações e podermos iniciar os passos na vivência dos sentimentos nobres, nós precisamos aprender a refletir e nos esforçar para vivenciar a lei de Deus. Por isso é tão importante conhecermos a mensagem de Jesus. Por isso é tão importante em nossos lares colocarmos todo o nosso amor em aproximar de Deus as almas que estão sob a nossa tutela. Porque nós refletimos: os filhos não são nossos. Nós é que chamamos meu filho, minha filha. Mas os filhos são de Deus. E os Espíritos nos dizem: Deus vos pedirá conta que fizeste do filho que te confiei. E daí a importância da instrução, do conhecimento, pois no livro A Gênese, no item Código Penal da Vida Futura, os Espíritos vão nos esclarecer: nós só nos infelicitamos porque nos distanciamos da lei divina. Toda vez que nos aproximamos da lei divina, nos planificamos, criamos sobre os nossos próprios passos, um caminho de paz e de plenitude. E toda vez que nos distanciamos da lei, criamos embaraços sobre os nossos próprios passos. Daí nós buscarmos diuturnamente, termos esta necessidade de nos inserir nos ensinos de Jesus. Jesus, para além de nos ensinar, deu-nos o exemplo de tudo que nos ensinou. Falou-nos do amor e deu o exemplo de como amar. A cada criatura, cada uma com suas necessidades, soube com amorosidade trazer um ensinamento profundo. Acolhe Joana de Cusa de modo diferente como acolhe o mancebo rico. Ao mancebo rico, identificando nele as necessidades do espírito imortal, diz: vende tudo que tens, doa aos pobres e segue-me. Para Joana de Cusa, também uma jovem rica, que recebia este nome por ser esposa de um intendente de Herodes, Cusa, ela o procura e diz: nada da minha vida faz sentido, desejo largar tudo e seguir-te. E a ela ele diz: volta para os teus, volta para o lar, porque o teu compromisso é lá, e a tua hora chegará. E foi esta Joana que, compreendendo com profundidade esta mensagem do amor, vai receber como condenação morrer queimada ao lado do filho. E o filho desesperado, dizendo: abjura, mãe, abjura este Jesus. E ela, tentando tranquilizá-lo, o soldado que estava para executar a ordem diz: mas este teu Jesus só ensinou a morrer? E ela vai dizer: me ensinou a morrer, mas a também te amar. É a força daqueles que conseguem compreender a lei divina e colocar em prática. Não tão somente ficando no intelecto, mas se esforçando para vivenciar na prática. É assim que o Mestre nos convida, para que sejamos cristãos no sentido profundo da palavra, buscando instruir-nos e depurar-nos, como nos diz Lázaro,
pois não basta tão somente ficarmos no campo do intelecto. É preciso esforço, depuração, que tem esse sentido de trabalho, de esforço para fazer com que a essência divina possa brilhar em nós. Michelangelo dizia que quando ele se lançava ao trabalho de criar uma escultura, ele diz: eu já conseguia ver na pedra bruta a escultura. O meu trabalho era tão somente lapidar a pedra para que a imagem, para que a escultura pudesse se manifestar. Eis o trabalho de depuração de todos nós. Nós já somos uma bela escultura. Nós já somos de essência divina. Basta que nós possamos retirar as camadas de egoísmo, de orgulho, os impulsos das paixões que muitas vezes nos governam. Como nós dizíamos, as paixões, como nos esclarecem os Espíritos, não são más em sua essência, mas nós nos corrompemos pelas sensações e estes impulsos passam a nos dominar, a nos governar quando nós permitimos. É por isso que o codificador irá nos esclarecer: reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Vejamos que Kardec é cirúrgico ao nos esclarecer que nós devemos aprender a domar as nossas más inclinações. Vejamos que ele não emprega um outro verbo. Não é vencer, não é superar, não é tampouco negar as más inclinações. Ele utiliza o verbo domar. E domar significa canalizar estes impulsos para fins nobres. E é isso que o Espírito Lázaro está nos esclarecendo nesta passagem, que tanto demonstra para nós como nós conseguirmos colocar em prática a força do amor. Porque estamos a falar da força do amor e muitos de nós poderemos nos questionar: ótimo, é lindo falar do amor, é lindo ver o amor nos outros, mas como é que eu consigo colocar esta força em prática? Porque os Espíritos irão nos esclarecer: não existe passe de mágicas no universo. E muitos de nós ficamos esperando que este amor uma hora chegue. E tem pessoas que dizem assim: enquanto não for verdadeiro, eu não perdoo, eu não amo. Esperando que este amor surja de uma hora para outra. E os Espíritos vão nos esclarecer: é preciso o esforço. Então, nós precisamos nos esforçar para domar estes impulsos, os impulsos que existem em nós. Mas como é que nós conseguiremos domar, meus amigos e minhas amigas, aquilo que nós nem sequer identificamos? Se nós não identificarmos estes impulsos em nós não poderemos domar. E é por isso que Joana de Anjos nos esclarece da necessidade de nós não caminharmos para a negação. Quantos de nós, diante de um impulso sexual, por exemplo, diante de um impulso que nós constatamos em nós refletimos: não, mas eu sou espírita, não, eu não posso ter esse tipo de pensamento, eu não posso estar manifestando tal desejo. E a gente cai num campo perigoso, que é o campo da negação. Negar não soluciona o problema. Criar uma máscara faz com que nós criemos um personagem que muitas vezes não reflete a nossa essência. Por isso, Jesus, em seu Evangelho, irá nos fazer este convite permanente para realizarmos um caminho para dentro de nós mesmos. Se estivermos distraídos, conectados com os outros, como o mundo nos convida, vejamos quantos convites o mundo não nos faz para que estejamos distraídos para fora, nos vendendo uma mensagem ilusória de que seremos felizes
com coisas, com pessoas, quando na verdade Jesus nos faz este convite há mais de 2000 anos para que deixemos para segundo plano essas distrações e nos conectemos com a nossa própria essência. Porque é com esta conexão conosco mesmo que nós conseguiremos identificar quais são estes impulsos que eu ainda manifesto. Quais são estas forças que ainda eu permito que elas me governem? Porque os Espíritos vão nos dizer, quando questionados por Allan Kardec, questiona quando é que os impulsos, as paixões, elas deixam de ser boas para serem más. Porque já que foram facultadas por Deus, a finalidade é uma finalidade boa. Mas o codificador percebeu que em algum momento deste processo evolutivo, estes impulsos deixam de ser bons para atenderem às finalidades da evolução e passam a nos prejudicar. E os Espíritos vão nos esclarecer: estes impulsos são bons desde que sejam governados. Passam a ser maus a partir do momento que passam a governar. Por isso o codificador irá empregar tão cirurgicamente o conceito domar as más inclinações, para canalizá-las para o bem. Nós que muitas vezes utilizamos este impulso sexual, esta força criadora, para destruir o íntimo das criaturas, para seduzir e logo abandoná-las, podemos utilizar este mesmo impulso para a fraternidade, para os vínculos de dignidade, de soerguimento das criaturas. Basta que nós aprendamos a identificar estes impulsos, essas manifestações, estes desejos e canalizá-los para o bem. Daí o nosso grande desafio, que é aprendermos a criar novos hábitos. Nós que somos seres que temos uma tendência muito natural de reproduzirmos velhos hábitos, somos convidados a abandonar estes velhos hábitos e a criar novos hábitos salutares. Os Espíritos irão nos esclarecer: é pelo abrandamento dos costumes que nós conseguiremos avançar na senda evolutiva. Somos convidados, portanto, em abandonando velhos hábitos, criarmos hábitos salutares, de deixarmos a velha tendência de darmos vazão aos nossos impulsos, de percebermos as nossas ações tão somente depois, quando elas já passaram. Quantos de nós agimos por impulso e depois é que vamos refletir as palavras que empregamos? Só depois é que a gente vai perceber: meu Deus, olha o que eu falei. Então são estes impulsos ainda nos governando. Daí a necessidade do esforço para que nós possamos nos depurar. Allan Kardec, na questão 919, irá questionar os Espíritos uma pergunta muito humana: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos irão afirmar: um sábio da antiguidade como disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec então abre um item A e questiona: sabemos que o conhecimento de si mesmo é o caminho, mas como fazer na prática este caminho para dentro? E é Santo Agostinho que irá assinar a mensagem, convidando-nos a um exame da própria consciência. E então ele vai dizer o que ele fazia. Ao final do dia, passava em revista a tudo o que fizera durante o dia e analisava se tinha realizado o mal, se tinha feito o bem e se tinha feito todo o bem que estava ao alcance. Porque a doutrina espírita irá nos esclarecer: não basta não fazer o mal. Tem pessoas que dizem assim: mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Mas se não faz o bem, também é um mal. Então, nós somos convidados a, para além de não fazer o mal, fazer o bem. E o desafio é ainda maior: fazer todo o bem que nos seja possível. Eis o que Santo Agostinho
faz este convite para todos nós. Ele ainda vai nos questionar, nos incentivar à reflexão. Se aprovesse a Deus o chamar nesse instante para o mundo espiritual, nós temeríamos o olhar de alguém ao adentrar no mundo dos espíritos. E a doutrina espírita irá nos esclarecer ainda mais que ao final de cada existência todos nós somos convidados a termos um autoencontro. Se nós não criamos o hábito de analisar a própria consciência, chega um momento invariável que nós teremos um encontro pessoal conosco mesmo, que é o momento da morte. O que nas Escrituras está registrado como o juízo final. E nós imaginávamos se tratar daquele grande evento no final dos tempos, onde Deus separaria os justos dos injustos, apontando-nos as falhas ou as virtudes. Mas a doutrina espírita irá nos dizer: não é Deus quem nos julga, somos nós próprios, através do aguilhão divino em nós, que é a consciência, que nos apontará o caminho a seguir. Portanto, a lei de amor já se encontra em nós. E se nós não realizamos este trabalho enquanto aqui estamos, chega um momento em que esta análise de consciência será feita, e será no momento da morte. Pois a literatura espírita nos esclarece de que no momento da morte, quando o corpo está nos estertores, as informações do cérebro físico passam para o cérebro perispiritual e nós passamos a ver o filme da própria existência. Então, será o momento de termos um contato conosco mesmo. Frederico Figner, que é até hoje considerado o maior estrangeiro que viveu no Brasil, tornou-se espírita, chegou a ser diretor da Federação Espírita Brasileira, traz-nos um relato no livro Voltaire, que ele utiliza no livro o pseudônimo de Irmão Jacó, mas todos nós sabemos tratar-se do grande espírita Frederico Figner. E ele então irá nos esclarecer de que todos nós somos convidados a refletirmos as nossas ações enquanto aqui nós laboramos. Todos nós somos convidados a refletir nesta obra divina em nossos corações enquanto aqui estamos a caminho, pois relata-nos Frederico Figner que quando ele estava no leito de morte e percebia que o perispírito estava se desprendendo do corpo físico, em um dado momento o filme da própria existência passou diante dos seus próprios olhos, e ele então, surpreso, percebeu mínimos detalhes da existência, desde o berço até aquele momento final. E ele disse que este filme, passando de maneira vertiginosa, em dados momentos passava em câmera lenta. Eram as atitudes boas a fim de serem registradas. Em outro momento, em câmera lenta, eram as atitudes negativas a fim de serem refletidas e registradas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós somos convidados a mobilizar estas forças internas em nós e aprendermos a canalizá-las para o bem, esforçando-nos para fazer com que o amor se manifeste em nosso meio. Não esperemos passe de mágica. Nós sabemos de uma história de uma pessoa que dizia assim: eu não perdoo. Enquanto não for verdadeiro, eu não perdoo. E um dia, na casa desta pessoa, estudando uma obra de Joana de Anjos diz assim: se não consegue fazer espontaneamente, faça por educação. E então eu transmiti essa mensagem para ela: não sou eu que estou dizendo, é a benfeitora que diz. Se não consegue fazer espontaneamente, faça por educação. E então esta pessoa diz: ah, meu Deus, agora eu vou ter que me esforçar. E espírita há mais de 20 anos, estava com um companheiro, ex-companheiro, morando no mesmo lar. E ela dizia: eu faço o evangelho, mas não tenho coragem de convidar. Faço
o Evangelho, sou espírita, mas saio toda segunda-feira pela manhã e não consigo fazer um café e deixar para ele. E aí então a situação era esta, ela dizia: enquanto não for verdadeiro em mim, eu não convido. E então, transmitindo a mensagem de Joana, eu falei: olha, Joana disse que se você não consegue fazer espontaneamente, faça por educação. E ela diz: ai meu Deus, agora eu vou ter que convidar para o Evangelho. Na primeira semana, foi até a porta do quarto onde ele estava, mas não conseguiu convidar. E aí me disse: olha meu filho, não consegui convidar. Eu disse: vamos lá para a próxima semana, né? Quem sabe no próximo domingo, ela que faz o Evangelho todo domingo, quem sabe no próximo domingo você consegue. E aí então me disse que no outro domingo, suando, tendo calafrio, quase desmaiando, bateu na porta do quarto: você gostaria de fazer o Evangelho? E para a sua surpresa, ele disse sim. Sentou-se à mesa, abriu o Evangelho, fez a leitura e comentários pertinentes. E aí então me disse: não é que ele estava estudando Allan Kardec, eu não sabia. Fez a oração final e, ao final dos trabalhos, ela então entra em contato comigo, é uma tia minha, e ela disse assim: meu filho, você não sabe o peso que eu retirei das minhas costas, como eu me encontro leve, tão somente por fazer um Evangelho. E ela disse então que no outro dia, sem perceber, fez o café, deixou para ele e a vida seguiu. Os Espíritos vão nos esclarecer que nós conseguiríamos superar estas más inclinações, estas más paixões, com esforços muitas vezes insignificantes. Mas eles nos dizem: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então nós somos convidados, através dessa mensagem libertadora de Jesus, a aprendermos a nos esforçar, que significa arregaçar as mangas e cumprirmos com o nosso papel, confiantes de que nós não estaremos abandonados em instantes nenhum. O amor de Deus nos sustenta e o amor de Jesus nos envolve. Quando nós refletimos neste amor de Jesus, muitas vezes nos escapa. Quando refletimos que encarnados temos aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados, e no entorno da Terra, no geral, um total de 28 bilhões de espíritos, segundo alguns estudiosos. E muitas vezes nós nos questionamos: mas será que Jesus sabe quem eu sou? Será que Jesus sabe das minhas lutas? E nós analisamos uma informação, segundo alguns pesquisadores, a aura de Chico, ela tinha um raio de alcance de aproximadamente de 20 a 30 metros. E Chico conseguia captar o pensamento, os sentimentos das pessoas que estavam nesse raio. Se vocês quiserem constatar, no YouTube tem uma entrevista de Chico a um programa do SBT, com uma tomada ao vivo com Érica Marra. E Érica está perguntando algumas amenidades para Chico, e tem uma repórter jovem segurando o microfone, e de repente ela começa a chorar. E Chico pergunta: está tudo bem, minha irmã? Ela diz: está. Não, mas você está chorando? Ela diz: eu não sei porquê. A presença de Chico, vivenciando o amor, fez com que aquela pessoa se emocionasse. Analisando a aura de Jesus, nós sabemos, por meio da doutrina, que a aura de Jesus envolve toda a Terra. Se a aura de Chico era de 20 a 30 metros, a aura de Jesus envolve todo o raio da Terra, tanto sob o ponto de vista físico quanto espiritual. Então, meus amigos e minhas amigas, nós não estamos abandonados. Por isso ele vai dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. E muitas vezes a gente se questiona: então quer dizer que quando eu estou sozinho, Jesus não está?
Ele na verdade está dizendo: ninguém a sós. Ninguém a sós. Nunca estaremos sozinhos. Por isso ele diz 2 ou mais, porque nós sempre estaremos acompanhados. E o amor nos cerca de cuidados. Então que diante desta consciência, desta força que nos envolve, que nós possamos nos esforçar. Jesus vai dizer: eu e o Pai trabalhamos até hoje. E Ele faz um convite para que nós trabalhemos também. Trabalhemos e cumpramos com as nossas obrigações. Quando falamos da grande escola das almas, cumprir com as nossas obrigações do lar. Se não fazemos o Evangelho no lar, que possamos iniciar. Se não encaminhamos ainda os nossos filhos para as escolas de evangelização, que possamos fazê-lo, porque isto é cumprir com as nossas missões, fazer com que o amor se manifeste em nós. Dentro desta programação, deste evento, nós vamos aprender que nós não poderemos ofertar aquilo que nós não temos. E tem pessoas que acham que a missão é transformar os outros, mas aprendemos com Jesus que nós precisamos construir em nós aquilo que nós desejamos no mundo. Portanto, para construirmos um mundo melhor, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Para construir um mundo de amor, nós precisamos vivenciar o amor. E nós sabemos que o nosso pensamento cria realidades. A sede do pensamento é o sentimento. Tem pessoas que dizem assim: olha, controlar as ações até que dá, mas controlar os pensamentos, como é que eu faço? Como é que eu consigo controlar meus pensamentos? Alguns especialistas nos dizem da síndrome do pensamento acelerado. Nós não conseguimos controlar os pensamentos. E com a mensagem de Jesus nós vamos compreender: para pensar melhor, nós precisamos aprender a sentir de maneira nobre, desenvolver os sentimentos nobres, pois a sede do pensamento está no coração. Por isso, a lei de amor está desde a primeira fase da revelação divina: o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus vem nos trazer a proposta de amor, renovando-nos ao final do seu ministério, quando diz: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E aí o mestre se coloca como referência, porque é um amor que, para além de dar coisas, é um amor que se doa e não espera nada em troca. Somos convidados, portanto, a sermos cristãos. E cristão significa pequenos cristos. Somos convidados, na medida das nossas possibilidades e das nossas limitações, manifestarmos este mesmo amor. Sermos continuadores desta mensagem que se inicia há 2000 anos na Galileia, que foi dada continuidade pelos primeiros cristãos, pelos doutores da igreja, e nós, os espíritas, somos convidados a sermos os trabalhadores da última hora. Vejamos que a palavra é muito clara: trabalhadores da última hora. Emmanuel irá nos dizer: a tônica do nosso passado espiritual é o ócio e a indiferença, a acomodação, a indisposição para o trabalho e a indiferença no campo do sentimento. Nesta oportunidade, quando somos convidados a sermos continuadores desta mensagem, nós somos convidados a amar e a servir. Porque, conforme nos esclarece o apóstolo Pedro, o amor apaga uma multidão de pecados. Não significando que amando a gente vai passando uma borracha nos nossos erros do passado, mas que com o amor a gente consegue solucionar todos os nossos problemas. Por isso Jesus nos convida à reconciliação com os adversários. Por isso Ele nos convida à benevolência para com todos. Por isso Ele nos convida para a indulgência para com as imperfeições alheias. Porque amando nós conseguiremos superar as adversidades. Porque se nos mantivermos indiferentes a esta proposta,
a lei pode nos convidar à reabilitação através da dor. Que nós possamos, então, escolher esta força, esta grande força do universo, abdicando da força bruta, da força física, quando muitas vezes nós nos apegamos, para nos deixar envolver por esta força de amor, que fez com que os mártires descessem ébrios de esperança aos circos dos martírios. E naquela oportunidade eles disseram: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. Que nós, nesses dias da grande transição planetária, possamos doar as nossas vidas fúteis para dizer a Jesus: Ave Cristo, os que vão construir um mundo novo te saúdam e homenageiam. Que pela força do amor, meus amigos e minhas amigas, nós possamos seguir este caminho. É um caminho ascensional. A porta, Jesus nos diz, é estreita, mas é o único que nos trará plenitude e paz. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.